Israel, ele é o relógio de Deus aqui na terra. Se você acredita que nós estamos vivendo os últimos momentos na terra, preste atenção nas coisas que vêm acontecendo em Israel ou que acontecem naquela nação. Por mais cético que eu fosse, por mais descrente que eu fosse e duvidasse das profecias, eu não vou me ater muito à Bíblia, ao que os profetas disseram, mas quero contextualizar as profecias com os acontecimentos históricos. Na Bíblia está repleta de profecias sobre um Messias, um governante, uma pessoa que iria restaurar Israel, queria implantar um governo sobre aquela nação. Vamos ver alguma dessas profecias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Essas profecias a respeito desse Messias foram feitas 600 anos antes do nascimento de Jesus. Os profetas diziam que haveria um Messias, haveria um rei que governaria sobre Israel. A situação em Israel, quando Jesus nasce, é uma situação em que eles estão sob o domínio romano. Israel está sendo governado por Roma, pagando impostos, e aí Jesus nasce de uma virgem. Na sua entrada triunfal em Jerusalém, ele entra num jumento, era filho de um carpinteiro, então ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, os judeus imaginavam que esse Messias viria cheio de glória, cheio de poder para livrá-los de Roma, livrá-los da dominação romana. Aí aparece Jesus num jumento, sem nenhum poder bélico, não querendo se envolver com as questões internas, com as questões políticas da época. Jesus estava pregando um reino celestial. O objetivo de Jesus não era a situação política de Israel. Por isso que os judeus rejeitaram. E todos conhecem a história, eles crucificaram Jesus, foi feito aquele julgamento por Pôncio Pilatos, e Pilatos falou que eu lavo minhas mãos, e eles pediram para crucificar Jesus e soltar Barrabás, e que o sangue desse justo recaia sobre nós. Eles se sentenciaram. No ano 70, depois da sua morte, vem o imperador romano Tito, invade Jerusalém e destrói o templo. Como eu disse no início, o templo que era a alma do povo judeu. O historiador Flávio Joséfo diz que o sangue dos judeus corriam pelas ruas, porque eles ficaram dentro do templo para proteger, mas foram mortos. Com a destruição do templo, os judeus abandonaram a sua terra natal. Eles perderam ali a sua alma, eles perderam a sua identidade. E eles se espalharam por todo o mundo. Então, esse acontecimento é conhecido como diáspora. Como eu disse, você não precisa acreditar na Bíblia. Você pode ser cético, pode ser ateu, pode ser o que for. Mas vamos analisar o que a Bíblia diz e comparar com a história, com o acontecimento histórico do seu livro aí. Veja o que a Bíblia diz. E os espalhareis entre os gentios que não conheceram, nem ele nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Os profetas profetizaram que Israel seria espalhado entre as nações. E Jesus também profetizou a destruição do templo. Ele falou, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Então o templo foi destruído, a alma do povo judeu foi destruída e eles abandonam a sua terra natal e se espalham por todo o mundo. Esse acontecimento histórico é conhecido como a diáspora. Então a Bíblia, a profecia bíblica está condizente com o acontecimento histórico. Os judeus eles chegam a vários países e se instalam e lá eles prosperam. O judeu, onde ele chega, ele prospera. E aí surge a presença, a figura de um político, um governante conhecido de todos, Adolf Hitler. E Hitler começa a perseguir os judeus, matando 6 milhões deles. Morreram 6 milhões de judeus. Esse acontecimento histórico é conhecido como Holocausto. Há vários filmes que retratam
essa situação, como Olga, o pianista, a lista de Schindler, são muitos os filmes. Os judeus eram levados aos campos de concentração, como Auschwitz, e lá a carne, a gordura da carne era feita sabão, eles eram encaminhados a fornos e Hitler matou 6 milhões, foi o maior assassinato em massa da história. Ou seja, a sentença que eles pediram ao matar Jesus estava vindo sobre ele. O sangue desse justo recaia sobre nós. Então, quando Hitler mata 6 milhões de judeus, o mundo todo fica condoído com a situação do povo judeu, um povo expatriado, um povo que estava vivendo longe de seu país e que foi perseguido, 6 milhões foram mortos. Então, a ONU resolve criar o Estado de Israel. Inclusive, o Estado de Israel foi criado em 1948 e um brasileiro teve um papel muito fundamental, muito importante na criação do Estado de Israel, pois foi ele que deu o voto Minerva e assim sendo criado o Estado de Israel, o brasileiro Oswaldo Aranha. Só que nesse período, pessoal, em que Israel abandona o seu país, conhecido como diáspora, os povos que habitavam ali nas redondezas, os países circunvizinhos, eles tomaram Israel, eles habitaram Israel, todos eles ali foram para Israel. Inclusive, você não vai ver nada, nenhuma menção do nome palestino antes deste período. A Palestina surge a partir do período em que Israel abandona o seu país a partir da diáspora. Então esse termo palestino surge. Esses povos, eles invadem Israel e começam a habitar naquele país, período dos otomanos, dos turcos, e eles implantam a religião muçulmana lá, inclusive o local construído para ser o primeiro templo, o local onde o templo foi destruído, eles constroem uma mesquita, conforme vocês vão ver nas fotos, no lugar onde era o templo dos judeus, o lugar mais sagrado para os judeus, eles constroem uma mesquita. Então, para a religião islâmica, aquela mesquita é o segundo local mais sagrado, pois segundo eles foi de lá onde Maomé foi ascendido aos céus. Então, criado o Estado de Israel, os judeus começam a retornar para o seu país. E esse movimento é conhecido na história como sionismo e foi profetizado há mais de 600 anos. 600 anos antes de Jesus. Então, a Bíblia se cumprindo através da história. Quem são estes que vêm como nuvens e como pombas às suas janelas? Tremendo virão como um passarinho os do Egito e como pomba os da terra da Síria. E fareis habitar em suas casas, diz o Senhor. Certamente te ajuntarei todo a Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel, polueis todos juntos, como ovelha de Bosra, como o rebanho do meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Ainda que eu espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão. Aqui os profetas estão falando que Deus iria espalhar Israel entre as nações e esse movimento histórico é conhecido como diáspora, conforme eu já falei no vídeo, e aqui Deus está prometendo que o seu povo, Israel, voltaria e habitaria novamente naquele país, e essas profecias já se cumpriram, e estão se cumprindo, pois os judeus estão voltando para Israel. O profeta, ele não tinha com que comparar um avião, então ele compara com uma pomba, olhando por suas janelas, ele imagina, ou seja, ele compara a revelação com o que ele tinha de mais semelhante para a sua época. Não havia avião. Então, o sionismo está acontecendo. Esse é um sinal que estamos vivendo os últimos tempos. Então, ainda que você não creia, a Bíblia, há 600 anos antes do nascimento de Jesus, mostrando o que aconteceria. E tudo que os profetas profetizaram aconteceu.
a perseguição de Hitler aos judeus, a diáspora, os judeus seriam espalhados, o sionismo, o retorno de Israel, esses sinais apontam para o fim. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando os judeus chegam à sua terra natal, eles começam a regressar, começam a retornar, o movimento histórico conhecido como sionismo, eles se deparam com o quê? Com os povos invasores. Eles se deparam com os habitantes daqueles países circunvizinhos. Quando Israel retorna, como eu disse, encontra ali os árabes e começam os conflitos, o local onde era a alma do povo judeu, o local que era sagrado, é sagrado para os judeus, foi construída a mesquita. E eles estão lá, os judeus não podem entrar e ficam lá no Muro das Lamentações. Você chega em Israel, você vai ver os judeus lá fazendo suas preces, suas orações, pedindo para que o Messias venha e estabeleça um reino ali naquela nação. E o sonho de todo judeu é reconstruir o seu templo. E naquele lugar onde está construída uma mesquita, os judeus vão destruir e construir o terceiro templo. E o que vai acontecer? A Terceira Guerra Mundial. Porque os árabes, os islâmicos, eles não vão deixar. Eles vão lutar porque é o segundo lugar mais sagrado para eles. Apesar de ser um local invadido por direito, como disse, pertence a Israel. Os judeus já têm tudo preparado, todos os utensílios do templo, as vestes sacerdotais, está tudo pronto. E eles vão invadir e vão destruir aquela mesquita. É a Terceira Guerra Mundial. E o local onde você está vendo agora aí é o Armagedon, onde acontecerá a última batalha. A Bíblia diz que as nações se congregarão ali. Os reinos, os povos se levantarão contra Israel no Armagedon e haverá uma batalha muito sangrenta. E a Bíblia também diz que sobre aquele monte que você está vendo também nas imagens, o Monte das Oliveiras, Jesus vai descer e quando os judeus observarem na palma da sua mão a marca dos pregos, dos cravos, eles vão reconhecer Jesus como Messias, aquele Messias que eles rejeitaram. E a Bíblia diz que Jesus vai guerrear aquela batalha, Israel vai sair vencedor. Observe que a criação do Estado de Israel, há mais ou menos 70 anos atrás, é um sinal do fim dos tempos. Mesmo que você não crê na Bíblia, mesmo que você duvide que isso realmente possa acontecer, a Bíblia está mostrando e provando que esses sinais são sinais do fim dos tempos. Até o próximo vídeo.